Olá pessoal, eu me chamo Tatiane e sou colaboradora do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Em dias onde estamos tendo esse grande desafio de enfrentar esse coronavírus que nos mantém em isolamento social, é preciso que a gente busque leituras salutares para que a gente consiga, de certa forma, um acalento para os nossos corações, consiga a tranquilidade e o equilíbrio para passarmos por mais esse desafio. Não diríamos dificuldade, sim um desafio, uma oportunidade que estamos tendo. E logo a gente vai entender isso quando a gente adentrar um pouquinho mais no nosso Evangelho. E para que a gente consiga então fazer uma reflexão a respeito da caridade, dessa grande máxima do nosso Mestre Jesus, é preciso que a gente entenda o que significa, o que ele quis dizer com essa caridade. Fazendo então essa reflexão, buscamos entender o que é essa caridade. Temos então a caridade em dois sentidos, ou em dois aspectos podemos ver a caridade. O primeiro deles é a caridade material. A caridade material é aquela caridade que podemos ofertar ao outro, como o próprio nome diz, tudo aquilo que é material. Muitos de nós temos essa percepção da caridade quando algum irmão chega até nós necessitado, seja de algum alimento, seja de questões financeiras, né? E iniciamos sempre nosso trabalho de caridade através de doações de dinheiro, de moeda. Quantos de nós não paramos já no sinal, né? Nos semáforos, quando a sinaleira fecha, quando as crianças chegam até nós pedindo uma moeda e ali a gente dá um trocadinho, aquilo que está nos sobrando naquele momento. Então essa é a caridade material, é tudo aquilo que a gente pode ofertar para o outro. Só que a gente precisa ter muito cuidado com essa oferta, porque muitas vezes ao ofertar, a gente ofende. Porque existem formas da gente ofertar esse dinheiro, nunca de maneira que possa vir ofender o nosso irmão. E essa maneira, essa forma, nós ainda muitas vezes não temos esse entendimento e achamos que alcançando algum alimento para um irmão podemos estar ajudando, mas não perguntamos a ele se ele precisa do alimento. Então a gente invade o espaço daquele irmão e muitas vezes a gente atinge até mesmo a dignidade daquele irmão. E paramos para pensar sobre essa forma de chegar a teu irmão, né? De ofertar o alimento, de ofertar até mesmo o dinheiro ou a roupagem que ele necessita naquele momento, né? Se a gente for parar para pensar, quantos de nós, ao ofertar alguma coisa, nem sequer olha para o irmão que está necessitado. A gente pega e dá, vira as costas e sai. Então, nós temos que primeiro aprender a fazer essa caridade. É meio estranho quando a gente fala dessa forma, mas a gente muitas vezes não tem esse cuidado. E a verdadeira caridade, ela precisa ser cuidadosa, ela precisa ser zelosa, para que ela tenha um verdadeiro significado. Para que a gente, de fato, não venha a transgredir, né? Transgredir uma lei divina. Porque nesse mesmo capítulo, Jesus veio e nos traz a sua máxima e o seu maior mandamento, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. E se colocando na situação de empatia para com o meu irmão, como eu gostaria que eu fosse abordada numa situação de fome, né? Como eu gostaria que um irmão chegasse até mim e me ofertasse o dinheiro que está me faltando. De que forma eu gostaria que isso acontecesse? De que forma eu me sentiria naquela situação? Então, a gente começa esse trabalho de reflexão a partir desse momento que estamos vivendo.
Porque muitos de nós nos justificamos pela falta de tempo. Não fazemos a caridade porque não temos tempo. E esse abençoado vírus, sim, abençoado, porque nos fez parar, nos fez refletir, nos fez olhar para o nosso irmão, ainda que pela dor, porque também estamos sofrendo, muitos de nós, por estarmos trabalhando em jornadas reduzidas, por estarmos desempregados, por termos perdido o emprego, porque as empresas não estão conseguindo manter todos os seus funcionários, lembrando que se para mim está difícil, com a minha estrutura ainda que pequena está difícil, imagina para aqueles irmãos que nada têm, que não têm um teto, que não têm o emprego, que não têm a quem recorrer. Então a gente começa a ter essa visão, esse olhar mais caridoso para com o outro. A gente começa a se movimentar junto a outros irmãos, porque para mim também está difícil. Mas não é difícil eu movimentar outros irmãos para que eu possa levar, sim, esse alimento a esse necessitado, seja ele quem for, seja meu parente, seja meu amigo, seja meu vizinho, seja quem for. E isso, esse momento de reclusão está nos ofertando. Está também nos trazendo maneiras de pensarmos como ajudar esses irmãos também a ganhar o dinheiro. Quantos de nós não estamos incentivando costureiras a fazer máscaras? Não estamos precisando das máscaras? E todos esses anjos que estão em frente, né? Em hospitais trabalhando, os médicos, auxiliares que se utilizam dessas máscaras. Quanto nós estamos nos movendo com vaquinhas eletrônicas, com pensamentos positivos. Isso tudo isso faz parte dessa mágica, eu diria desse milagre. Todos nós temos os nossos desafios evolutivos. Só que para nós estávamos muito tranquilos, estávamos na zona de conforto. Precisou vir a vida e nos chacoalhar, nos acordar, nos dizer basta. Vocês não estão só, vocês não são só. Vocês estão aqui para desenvolver um trabalho. E vocês não vão conseguir sozinhos. Mas eu não conseguia até então entender, até que o nosso Pai misericordioso nos fez parar. Nos fez refletir sobre os verdadeiros valores das nossas vidas, sobre o verdadeiro valor da nossa família, sobre o verdadeiro valor de qual o nosso papel nessa sociedade, o que estamos fazendo aqui na Terra. Por que viemos reencarnar nesse momento onde nosso planeta se transforma de prova e expiação para um planeta de regeneração? Qual é o nosso papel diante disso tudo? O que vem a ser então essa caridade moral? É isso, meus amigos. A caridade moral é tudo que eu posso oferecer de dentro de mim, os meus mais sublimes sentimentos. É aquilo que realmente eu sinto no fundo do meu coração. É a paz de espírito que eu posso transmitir aos meus irmãos, todos eles, sem nenhuma distinção. É eu poder estar inteiramente envolvida com a espiritualidade, sendo exatamente aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Sermos servos do amor, sermos servos dessa tranquilidade, dessa paz mundial. E é isso que precisamos nesse momento. Estamos vivendo muitas mudanças. E essas mudanças nos causam muita ansiedade, muita intranquilidade. Estamos nos sentindo inseguros, de mãos atadas. Muitas vezes não sabemos para onde seguir. Quantos dos nossos irmãos agora se vendo sozinhos, né? Não sabem para onde ir, não sabem o que pensar, porque não adquiriram ainda o costume de parar e refletir. O que eu quero para a minha vida? Não é mesmo? A gente fica tão no piloto automático que a gente não pensa mais em nada, a gente simplesmente faz. E a vida vai passando. E aí vem essa bendita quarentena e nos faz parar. Nos faz parar e olhar para os nossos idosos, que até pouco tempo atrás
para que não nos atrapalhassem, a gente levava para uma casa de repouso. Hoje nós sabemos a importância de cuidar, de zelar por cada um deles. Começamos nessa convivência a entender os valores de uma família, os verdadeiros valores, aquilo que de fato é importante, aquilo de fato é o que alimenta, que alicerça a nossa alma. Porque se nós reencarnamos numa família, é porque ali precisamos estar. Precisamos estar para aprender, precisamos estar para ensinar, precisamos aprender a amar, precisamos aprender a nos tolerar, precisamos a desenvolver a paciência. E só a família, esse núcleo pequeno que é o nosso laboratório, nos dará condições para aprender, para depois sim entendermos o nosso papel na sociedade como um todo. Mas primeiro precisamos cuidar sim da nossa família. E que bonito é ver os pais tendo tempo de sentar no chão e brincar com seus filhos. Quantos de nós já não tínhamos tempo mais para isso? Quantos de nós já não tínhamos mais tempo de visitar os nossos pais, os nossos filhos? Quantos de nós já não sentávamos mais para fazer uma refeição em família? Não tínhamos conversas agradáveis, pois não tínhamos tempo para isso. Não tínhamos tempo para jogar conversas fora. Não tínhamos tempo para um sorriso. Não tínhamos tempo para pensarmos como é bom ter com quem contar, como é bom poder ter um abraço. Agora no momento não estamos podendo ter um abraço, mas saber que sim, eles estão ali para nos abraçar, seja com um olhar, seja com uma lágrima, seja com um sorriso, sejam simplesmente por palavras ou pelo próprio silêncio. Porque sim, às vezes precisamos disso também, do silêncio. Precisamos aquietar nossos corações, os nossos sentimentos, as turbulências que invadem os nossos pensamentos e nos distanciam daquilo que é mais importante, que é a nossa essência. Somos amor em essência, só que nós não conseguimos vibrar em tão alta ressonância, porque estamos perdidos, meus irmãos. Até pouco atrás estávamos perdidos. A Terra estava doente. A Terra como um todo, com toda a sua humanidade, estávamos doentes. Doente de falta de amor, de falta de afeto, de empatia para com o meu próximo. Estava tão imbuída no meu mundo que esquecia do mundo exterior. Ficava achando que tudo era para mim, em virtude de mim, que as coisas aconteciam. Eu parei e refleti. E entendi que tudo isso que estamos passando nada mais é do que uma grande oportunidade de aprendizado, de entendermos com sinceridade, com verdade, que todos nós somos dignos de sermos felizes, que todos nós somos pessoas que têm sentimentos e precisamos cuidar uma das outras. Preciso também olhar com carinho para mim, preciso me reconhecer, preciso entender que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho as minhas necessidades. Eu preciso me conhecer, porque somente eu me conhecendo, entendendo aquilo que eu tenho ainda imbuído dentro do meu coração, que precisa ser lapidado, e lapidado com muito amor, com muita caridade, com muita ternura, porque sim, eu ainda estou em evolução, mas lembrando sempre do esforço, da renúncia. Eu preciso parar, eu preciso reconhecer esse ser divino que eu sou, que todos nós somos, e que perdemos a conexão com o mais alto, a conexão com o nosso Pai, a conexão com o governador do nosso planeta, Jesus, que há muitos anos nos trouxe o seu ensinamento. Ele trouxe o padrão a ser seguido. E por que a gente não consegue? Por que a gente não parou para ver isso? Obrigada por nos fazer parar, para que nós consigamos nesse momento refletir sobre aquilo que de fato nos fará feliz.
se estamos nessa busca desenfreada pelo nada, que possamos agora entender o que é o tudo, porque nós somos o tudo. Que possamos fazer parte desse todo, que possamos fazer parte dessa grande transformação planetária. E estamos resgatando sim, meus irmãos, todas essas virtudes que antes se encontravam perdidas. Perdidas não fora, mas sim aqui dentro. Ainda, atrás de muitos véus, de muitas máscaras que colocamos durante um vasto período de tempo, mas que nós precisamos entender que é o momento de parar, de refletir, de se achar no meio do todo, de entender de fato qual é o meu papel. Eu não posso esperar das autoridades, eu não posso esperar que as coisas aconteçam. Não, meus amigos. É o momento de nós agirmos e não mais reagirmos. Nós precisamos sim ajudar essa transformação do eu, no meu ser interior, que eu consiga enxergar esse momento de forma construtiva. Esse é o grande mistério, este é o grande milagre, é podermos entender que todos nós temos um papel importantíssimo e que precisamos sim, nesses momentos difíceis, ter a tranquilidade, ter a confiança que não estamos sós, que todos nós, absolutamente todos, temos os nossos guias, os nossos mentores, nossos benfeitores espirituais, que estão nesse momento trabalhando arduamente para que a gente consiga atravessar por esse desafio de forma mais branda, de forma mais tranquila, desafio esse que nós mesmos criamos para nós, porque de fato, meus irmãos, paramos porque precisávamos parar, porque na verdade, no fundo, nós sabíamos dessa necessidade, nós sabíamos, as nossas relações estavam líquidas, não se tinha mais amor, o amor ele era muito superficial nas relações. E esse não é o amor que nos faz crescer, que nos faz progredir. Lógico que para a gente alcançar aquele amor incondicional que Jesus veio nos transmitir, nos ensinar, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Mas o importante é que saibamos que esse amor existe dentro de nós. E que sim, nós podemos cultivar e semear por aonde estivermos, em qualquer lugar. Tudo isso está conectado com aquele plano que eu tracei antes ainda de reencarnar, ainda na espiritualidade. Então, meus irmãos, eu peço nesse momento que nos desliguemos de todos aqueles pensamentos negativos, que deixamos de lado um pouco as notícias que nos causam medo, que nos causam mais preocupações do que precisamos nesse momento, que reforcemos a nossa fé, a nossa esperança, que possamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe no momento. E para encerrar essa nossa pequena conversa que tivemos hoje, eu gostaria de ler para vocês uma frase que eu recebi essa semana, que diz o seguinte: não adianta gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Procure focar o seu pensamento positivo, aquilo que lhe cabe, aquilo que possa ser a nossa parte a ser feita. O resto é confiar, aceitar e agradecer, meus irmãos. Que Deus possa nesse momento nos iluminar, que Jesus possa nos abençoar e caminhar com os nossos passos aqui na Terra, que tenhamos força, que tenhamos coragem de seguir de cabeça em pé, para que consigamos atravessar mais esse desafio. E nós iremos conseguir, irmãos. Nós iremos, porque juntos somos sempre mais fortes. Muito obrigado, paz e luz a todos. E que assim seja.